Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e quem gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Muita gente, né, pessoal, pergunta: pô, Thiago, eu sei que tem algumas ações que o pessoal aí da análise não recomenda, mas o que vocês acham a respeito delas? A maior parte dessas ações, né, pessoal, a gente deixa aqui aberto no blog, deixa no YouTube, tá? E basicamente a gente deixa mais no sistema mesmo informações daqueles ativos que nós recomendamos, né? Os relatórios trimestrais, relatórios de análise setorial, quando sai algum fato relevante, fazer uma análise desse fato relevante, até para as pessoas conhecerem mais a respeito das empresas. Mas tem alguns ativos, principalmente por análise fundamentalista, que os nossos analistas acompanham, mas que não tem recomendação de longo prazo, né? Esse ativo que a gente vai falar hoje, Enalta, a gente tem uma recomendação de médio prazo, que é pelaquela nossa estratégia do rastreador, que é do nosso produto Full Trader, que ela faz uma seleção fundamentalista dos ativos, e aí a gente vai para o gráfico, né, para ver se o momento é interessante ou não de compra. São operações aí para durar, normalmente quando não deu certo, dura em torno de 2 semanas, e quando dá certo, aí pode durar 2, 3, 4, 5, 6 meses. É a estratégia que eu gosto de fazer na minha carteira, eu tenho aproximadamente 30% do meu capital nessa estratégia. Então hoje a gente já mata 2 coelhos numa cajadada só, fala a respeito de um ativo bem bacana, de uma small cap de verdade, né, porque tem umas small caps meio tabajaras, né, a gente tem a posição ainda de médio prazo em Via Varejo, que o pessoal considera small cap pela capitalização dela. Mas quando a gente olha o tamanho da empresa, o faturamento da empresa é até complicado considerar a Via Varejo como small cap. Mas o ativo que a gente vai ver hoje, não, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. Então, o ativo, pessoal, que a gente vai conversar hoje é Enalta, como eu comentei, né? Pedir para o nosso setor de análise trazer algumas informações aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? E o que é bacana, pessoal? Eu acho que uns 2 ou 3 meses atrás eu fiz um vídeo falando da PetroRio e do passado dela, quando era HRTP3 ainda, HRTP, né? Que foi uma empresa muito problemática, assim como nós tivemos problemas com a OGX, e todo mundo acompanhou também os problemas aí da Petrobras, né? Ela nunca teve problemas tão grandes de não exploração, como foi o caso da HRTP, mas ela também sofreu com a questão da Lava Jato, né? Até o último mês de abril, a empresa ainda se chamava Queiroz Galvão, não preciso comentar muito, né? Sempre traz um fator de risco também, né? E o controlador ainda tem aí 63% das ações, mas eles fizeram essa mudança de nome de Queiroz Galvão Participações para Enalta. Então, como eu tinha comentado, pessoal, o que é bacana? Primeiro, é uma small cap raiz, né? Não é Mandrake, uma empresa com receitas ainda baixas, valendo pouco mais de 3 bi em bolsa. Depois a gente vai ver em relação à questão da sólida posição de caixa que a empresa tem, que é bastante importante, tá? Então, a Queiroz Galvão, agora Enalta, tem um histórico de mais de 20 anos no setor de óleo e gás. Para vocês terem uma ideia, a Enalta é a única empresa 100% brasileira que opera em águas ultra profundas na Bacia de Santos, e ela tem um potencial aí bem interessante no aumento de produção e exploração, que também é um desafio, né? Porque a empresa vai precisar fazer investimentos no futuro, o caixa dela vai ser bastante importante para isso, e além disso ela tem a possibilidade também de alavancagem, tá? Hoje os principais campos de exploração são o campo de Manati, onde ela tem 45% de participação. A PetroRio, inclusive, tem 10% de participação nesse campo. Ele foi descoberto em 2000, né, e a produção iniciou só em 2007, e Manati é um dos maiores campos de gás natural do Brasil, tá? Se a gente pegar da região Nordeste, ele atende mais ou menos 20% da demanda da região Nordeste. Só que o que acontece, pessoal? O campo de Manati já é um campo mais maduro, né? Ele já está em declínio, né? Diferentemente de Atlanta, que vamos dizer assim, que é a menina dos olhos hoje da empresa, a Enalta tem 50% de participação desse campo, né? E esse aqui fica posicionado na Bacia de Santos, tá? Então, Atlanta é diferente, né? Ele tem um potencial maior para o futuro, né? Uma vez que o projeto de sistema contempla mais poços aí a serem furados. Inclusive, agora no mês de junho, se iniciou a perfuração do terceiro poço em Atlanta.
Então, o que é importante acompanhar, né, pessoal? Primeira questão é o petróleo, né? A gente percebe que de junho de 2017 até o final do ano passado o petróleo vinha no movimento de ascendência, né? Depois a gente teve uma forte baixa. E agora, se a gente for pensar aí no curto prazo, essas questões, principalmente do Irã, aí, tem pressionado um pouco o petróleo para cima, tá? Mas tá no movimento lateral aqui em 2019, né? É uma empresa que depende totalmente aí da commodity. Aqui em relação à questão da produção, né, pessoal, mesmo os últimos anos não tendo sido interessantes, né? Todo mundo percebeu o desmonte da indústria do petróleo aqui no Brasil, né? Economias como a do Rio de Janeiro sofreram bastante, a economia como um todo sofreu bastante. Ainda assim, a empresa conseguiu aumentar, teve uma evolução na produção. E aqui, né, em relação à questão dos investimentos, né, que eu tinha comentado que vão ser importantes aí para a empresa fazer nos próximos anos. Tá? A expectativa para 2019 de 247 milhões de capex e a partir de 2020, né, expectativa aqui de pelo menos 518 milhões. É um setor que demanda muito investimento. Claro que a gente tem que ver toda essa movimentação aí do setor de gás, né, pessoal? Tá todo mundo acompanhando, a Petrobras já fez venda de ativos, vai vender mais ativos e a Enauta também já está de olho em ativos do pré-sal e ela vai precisar de dinheiro para isso e por isso que a posição de caixa da empresa é tão importante. Né? Isso aqui foi o final do primeiro trimestre, ela estava com 1.900 bi em caixa, com dívidas aí de 281 milhões. Hoje a posição de caixa líquido dela, que é pegar o quanto ela tem em caixa e diminuir o endividamento dela, né, é de 1.700 bi. Isso que está livre para investimentos, além da possibilidade de alavancagem. E é interessante ver que tem alguns momentos, né, justamente por ela ter essa estrutura de caixa robusta, que ela chegou a ter mais caixa do que ela valia em bolsa, né? Isso aí pode acontecer também. Até esses dias eu fiz um vídeo falando a respeito da Tenda, né? Quando o pessoal recomendou Tenda, e inclusive eu coloquei na minha carteira, a posição de caixa da Tenda dava para comprar quase todas as ações do mercado, né? Isso aí às vezes são coisas que não dá para a gente explicar, né? Coisa de mercado mesmo. E acaba gerando também oportunidades, né? Então aqui, pessoal, a gente tem um histórico de resultados de 2011 até o final do ano passado. Os resultados do primeiro trimestre desse ano não foram muito bacanas, ela teve algumas questões de não recorrentes, teve queda na produção de Manati, o campo ficou parado, a produção ficou parada durante 20 dias, né? E como eu falei, a gente tem que lembrar de todas as questões econômicas aí que não foram boas para o setor, né? E mesmo assim, a gente conseguiu observar um crescimento constante, com exceção aqui de 2015, 2016, né? Mesmo assim, a Enauta conseguiu crescer em receita, mantém uma margem elevada, né, com exceção aqui de 2015, e um lucro crescente. Né? O lucro em 2011 é de 92 milhões, fechou o ano passado com 425 milhões, uma margem bem alta, né, 53%, e um ROI aí acima de 10%. Lembrando que no próximo dia 7 de agosto, a Enauta vai divulgar os seus resultados. Então a gente consegue perceber que mesmo tendo num setor cíclico e num setor que foi complicado nos últimos anos, a empresa conseguiu apresentar um crescimento robusto sem precisar se alavancar e ainda com esse caixa monstruoso, né? Então aqui, pessoal, só para a gente comparar com os principais pares do setor, claro, como eu falei, não dá para colocar lado a lado com a Petrobras pelo tamanho da Petro, mas são os pares que a gente tem para comparar, né? A PetroRio e a Petrobras, em termos de PL, né? É o PL mais baixo, 11 vezes, PVP também operando próximo ao valor patrimonial. O dividend yield do ano passado, ela teve um pagamento de dividendo gordo, né? O payout dela foi de 94%. Não tem como garantir, né, pessoal, que ela vai continuar, que ela vai pagar um dividendo gordo novamente. Mas como ela tem um caixa elevado, né, e ela pode sim rentabilizar os acionistas com um dividendo maior, né, é como diz o outro, é um plus a mais que a Enauta tem em relação aos outros ativos, tá? Margem é a maior, né? Margem EBITDA de 32%, margem líquida também. Em termos de ROI, aqui ficou atrás só da Prio, tá? Em termos de endividamento, como a gente viu, aí ela tem bem mais caixa do que endividamento, é uma empresa bem redondinha, tá? Eu queria também mostrar aqui, ó,
mostrar a parte dos gráficos aqui, tá, pessoal? Só para a gente ver esse movimento que ela teve, porque apesar dela ser mais redondinha, não ter tido problemas como a PetroRio, por exemplo, as ações caíram forte, chegaram a cair mais de 80% de 2011 até 2016, e de lá para cá recuperaram muito forte também, subiram mais de 400% e ainda assim ela opera próxima ao valor patrimonial dela, tá? Então a gente só tem uma operação de médio prazo pelo gráfico. A operação foi dada aqui no meio para o final de julho, né? Não andou muito ainda, era comprar próximo essa região de suporte aqui, e a intenção é ficar com o ativo enquanto ele continuar subindo. Foi uma operação, não andou, está em torno de 8% aí nos últimos dias, até ela deu uma queda, mas por enquanto a gente segue posicionado, e como eu falei, são daquelas recomendações que a gente espera aí ficar 3, 4, 5, 6, 7 meses posicionado no papel. Aí vai depender do preço do ativo. Enquanto ele continuar subindo, a gente fica posicionado também. E além disso, o pessoal da análise fundamentalista também gosta, né, de acompanhar o ativo e não tá descartado aí num futuro colocar a Enalta também nas carteiras só por análise fundamentalista, que seria para longo prazo. Tá certo, pessoal? Então um ativo bem bacana, small cap aí para quem quiser colocar na lista de pesquisa. Para finalizar, pessoal, quero deixar aqui, como sempre, os nossos produtos de recomendações para quem quiser conhecer um pouquinho. Top Renda Fixa, o Top Fundos são recomendações de fundos imobiliários, fundos de renda fixa, ações multimercados. O Invista em Ações, que é o nosso produto de recomendações de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é longo prazo mesmo, tá, pessoal? Baixo giro de carteira para quem quer fazer aportes recorrentes e manter o máximo de tempo possível os ativos na carteira. O Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, que tem essas operações aqui do rastreador, swing trade, são as operações mais especulativas, né? Mas que também traz com ele o Invista em Ações, justamente para quem quer fazer esse balanceamento, né? Eu tenho 45% do meu capital nas recomendações de longo prazo, em torno de 30% nas recomendações do rastreador, que seria aí um médio prazo. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também a parte aqui dos relatórios grátis, para quem quiser baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um dos relatórios, pessoal, é só vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês, e colocando o telefone a gente convida vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo, que vai estar aqui na descrição. Lembrando que eu vou deixar todos os nossos contatos aqui, e-mail, o Whats de contato direto com a nossa área de atendimento, vai estar aqui na descrição, assim como o nosso telefone para quem quiser dar uma ligada e bater um papo aí com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.